Amada do Senhor, glórias a Deus. Estamos iniciando mais um culto de oração, um culto em que nós temos mais uma oportunidade de abrirmos a nossa boca, de clamarmos, de suplicarmos, de abrirmos a palavra de Deus, de vermos nela promessas que estão ali contidas para benefício das nossas vidas, dos nossos familiares, daquelas pessoas que nós amamos. Nós temos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos como família do Senhor, para juntos orarmos, intercedermos, para juntos nos alegrarmos pelas grandes bênçãos que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Amém? Essa noite estarão aqui orando, a nossa irmã Regina estará orando por família, nossa família completa, servindo ao reino. Eu creio que é desejo do seu coração que você tenha a sua família servindo ao reino de Deus. Estarão orando também a presbítera Solange, e o assunto é de mês em mês virá a provisão de Deus para as nossas vidas. Você recebe? Veja como é bom estarmos na segunda-feira. E também o nosso amado diácono José Sabia, que estará aqui conosco orando a respeito de saúde física. Você precisa de uma manifestação de Deus na vossa vida? Então receba isso para você, para o seu familiar, e receba cura essa noite também. Mas nós estamos aqui para juntos, em comunhão, adorarmos a nosso Deus. Eu gostaria essa noite de começar com o texto de Mateus 21, 18 a 22. Fala-nos a respeito de uma passagem de Jesus Cristo e diz: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Amém? Você vai ficar assustado com coisas que acontecerão nessa noite aqui, porque Deus tem nos dado essa palavra. Deus tem nos dado o dom da fé, para crermos que faremos coisas impossíveis aos homens, mas possíveis a Deus. Porque não seremos nós a falar, não será o poder da nossa palavra, mas será nós, colocando diante de Deus e usando a palavra de Deus com fé, que faremos com que circunstâncias possam ser transformadas em nossas vidas essa noite. Amém? Eu te chamo agora para conosco fechar os teus olhos e para orar a Deus. Senhor, nós te glorificamos, Pai, porque estamos reunidos na tua casa, casa de oração, Senhor Deus, casa, Senhor Deus, onde nós temos nos alimentado, Senhor Deus, com um banquete espiritual, ó Pai, todas as vezes que aqui nos reunimos, ó Pai. Casa, Senhor Deus, que nós temos congregado, Senhor, e podemos amar e ser amado por aqueles que estão ao nosso lado, Senhor. Casa, Senhor Deus, onde encontramos refúgio nessa cidade de São Paulo, ó Pai. A casa onde nós encontramos, Senhor Deus, acolhida, aconchego, Senhor, diante de tantas situações que estão à nossa volta, ó Pai. Casa onde nós encontramos uma palavra que nos encoraja. Casa onde nós encontramos, ó Pai, pessoas que verdadeiramente são mais chegadas do que irmãos. Casa, Senhor Deus, onde nós podemos dizer que esta é a casa do Senhor, porque aqui habita, Senhor Deus, aqueles que têm o teu Espírito, Senhor. Casa que nós podemos encontrar amor, casa que nós podemos encontrar consolo, casa que nós podemos encontrar aqui, Senhor Deus, um ombro afável, amigo, casa que podemos nos alegrar, casa que nós podemos, Senhor Deus, sentir a tua presença e a tua manifestação no nosso meio, Senhor. Por isso estamos aqui esta noite, Pai. Assim como Jesus Cristo disse àquela figueira: seca-te. Nós podemos, ó Pai, com uma palavra de poder agora, dizer à enfermidade: vai-te da nossa vida, vai-te do corpo daquele que nós amamos. Oh Senhor Deus, assim como Jesus disse, se nós tivermos aquela fé, Senhor Deus, que cremos que já a temos, porque
que recebemos de Ti, Senhor Deus, nós poderemos abrir a nossa boca em linha com a Tua palavra, Senhor Deus, e chamar a existência as coisas que não são, como se fossem, ó Pai. Nós podemos profetizar, ó Pai, em cima da Tua palavra, Senhor, e vê-la sendo cumprida, Senhor, os Teus desígnios sendo cumpridos e realizados no nosso meio, Pai. Nós estamos aqui para pedir, mas estamos aqui principalmente para Te agradecer, Senhor Deus, por esse dia, por termos chegado a esta casa, Senhor, porque nada nos faltou, ó Pai, porque os Teus anjos nos guardaram, Senhor Deus, porque estamos aqui, Senhor, e nós queremos agora Te louvar, Te glorificar, Senhor Deus, e engrandecer o Seu nome, dizendo que esta noite fará diferença, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Esta noite, Senhor Deus, fará diferença na vida do internauta, Senhor Deus, que está nos acompanhando, Senhor. Esta noite, Senhor Deus, será uma noite de honras, de glórias, de louvor ao Teu nome, e nós queremos assim fazer agora, ó Pai, engrandecer o Teu nome e louvar-Te, porque só Tu és digno de todo louvor e de toda glória. Recebe, Senhor, as nossas orações e recebe o nosso louvor como aroma suave, Senhor Deus, diante do Teu trono, de filhos que estão alegres, agradecidos, ó Pai, por estarem na Sua casa, Senhor Deus, e por isso Te glorificamos, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor eternamente. Amém e amém. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Grandes coisas Deus chegou por nós. Por isso nós estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. E Ele está aqui nesta noite. Louve ao Senhor por tudo que você é, por tudo que você tem. O Espírito de Deus nos ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados de coração. Nos ungiu para curar e aos cativos libertar, ministrar aos que estão tristes em Sião. Olho de alegria, veste de louvor, coroa em vez de cinza, na glória do Senhor. Olho de alegria, veste de louvor, coroa em vez de cinza, Para a glória do Senhor. na glória do Senhor, na glória do Senhor. O inverno já passou, a primavera já chegou, já se ouve a voz de Deus como um trovão. A chuva de Sim, a chuva cairá, em dobro restituirá. Receba, Senhor. Que semeou com lágrimas colherá. Olho de alegria, veste de louvor, coroa em vez de cinza, na glória do Senhor. Olho de alegria, veste de louvor, coroa em vez de cinza, na glória do Senhor, na glória do Senhor, na glória do Senhor. Lá embaixo, lá embaixo. Alegria, Vai crescendo. alegria, A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, Jesus. Alegria, igreja! Olho de alegria, veste de louvor, coroa em vez de cinza, pra glória do Senhor. Olho de alegria,
Para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Louvores para a glória do Senhor. Glória a ti, Senhor. O louvor que vamos cantar agora diz que não há Deus melhor, não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. E apesar da sua grandeza, Ele olha para nós. E para Ele tanto faz agir com muitos ou agir com poucos. O nosso Deus age e vai agir com certeza poderosamente em nossas vidas nesta noite. Aleluia, Jesus. Não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Maior. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nós. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Minha você.
nosso Deus. Nós estamos num caminho perfeito. Nós estamos num caminho de vitória. Diga isso para quem está do seu lado. Você está num caminho perfeito. Foi o Senhor que te colocou. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor é poderosa. Aleluia, Jesus. Declare isso. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Quero ouvir você declarando agora. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos e prepara para guerrear. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Você pode declarar isso? Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Quem é Deus? Você sabe. Porque quem é Deus, senão o Senhor. Quem é o Jesus, senão o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Nós confiamos no Senhor. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. É Jesus. Porque quem é Deus, senão o Senhor. Quem é o rochedo, senão o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu senti os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Sobre os pés do Senhor caíram, jamais viram. Creia nisso. Cante com confiança. Eu senti os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Sobre os pés do Senhor caíram, jamais se levantaram. É Jesus. Porque quem é Deus, senão o Senhor. Quem é o rochedo, Nele estamos. senão o nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ei, 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 aleluia, aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Amém, glória a Deus. Igreja grande é outra coisa, demora para chegar no púlpito, né? Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado, o caminho de Deus é perfeito. Amém? Estamos no caminho do Senhor, glórias a Deus. Você já cumprimentou quem está ao seu lado, pode se sentar. Aleluia. Nós temos alguns avisos a dar. Todos têm agenda mensal? Todos receberam? Amém? Temos lá atrás também no balcão da Tia Lu. E a nossa programação segue este mês.
já um pouquinho a mais do que a metade do mês, dia 18, nós continuamos com os nossos cultos normais, às quintas-feiras e aos domingos. Domingo às 18h30, quinta-feira às 20 horas, assim também às segundas-feiras, todas as segundas-feiras, oração e confissão também às 20 horas. E o culto da Mulher em Graça, aqueles que puderem estar, tem sido uma bênção. Toda a primeira quarta-feira do mês, a partir das 15 horas, a Bispa Solange está aqui trazendo uma palavra maravilhosa às mulheres da graça de Deus. Não só as mulheres, mas também todos aqueles que puderem estar aqui recebendo essa palavra. Amém? Nós temos visitas essa noite? Não temos? Amém. Você está feliz com a casa nova? É grande, né? Eu já estou achando ela pequena. Amém? Eu já estou achando ela pequena. Nós temos visto o mover de Deus no primeiro culto, lotamos. Eu quero aqui compartilhar uma experiência. Sempre quando eu ainda faço parte do apoio da igreja, havia um rapaz que ele sempre chegava depois do meio do culto. E eu sempre dizia para ele, olha, vou arrumar um lugarzinho para você, não tem lá em cima, mas eu vou... E arrumava uma cadeira para ele sentar no Mac Graça. Qual foi a minha surpresa? No primeiro culto que nós tivemos aqui, ele continuou chegando atrasado. Eu encontrei com ele lá no fundo e ele estava sem lugar para sentar. E na igreja nova, ele acabou se acomodando lá no fundo. Porque nós vemos como Deus tem sido fiel a essa palavra, como tem honrado esse altar e como nós temos visto que a igreja tem crescido. No primeiro culto nós estávamos cheios, porque mas tinha gente de fora, caravanas nos visitando. Nós estamos vendo que a cada culto, essas caravanas estão sendo substituídas por novas pessoas, por membros, por pessoas que Deus tem revelado a sua graça e trazido para o nosso convívio. Então é muito bom estarmos numa casa nova, temos muitas mudanças, estamos nos habituando com essa casa nova. Isso traz muito e deve trazer muita alegria aos nossos corações. Nós temos aqui novidades, nós temos aqui novos desafios, nós entramos num novo ciclo e nós também temos novas expectativas, amém? Você tem novas expectativas para esse novo ciclo da graça de Deus, esse novo momento da graça de Deus aqui? Amém. Então, isso gera em nós um up, né? Uma nova motivação, uma nova maneira de ver essa graça, como essa graça é grande e como ela transborda. E eu fiquei muito contente quando eu vi a Bispa Solange dizer, olha, eu quero uma igreja para no mínimo 10 mil pessoas. Eu creio nisso. Eu compartilho desta visão, que eu creio que nessa cidade de São Paulo, é no mínimo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? E isso deve gerar, amados, na sua vida, na minha vida, um crescimento, e nós possamos fazer a nossa parte, que é justamente divulgarmos essa palavra de Deus, para que isso possa correr, e para que logo, logo nós possamos sair daqui para a nossa sede própria, com os 10 mil lugares tão sonhados pela Bispa Solange e por nós. Amém? Então nós queremos nos sentir bem sempre na casa de Deus. E eu quero que você faça essa parte também, de fazer com que novas pessoas se sintam bem, como nós nos sentimos nessa casa. Amém? Então, na medida do possível, quando você tiver a oportunidade, sempre convide alguém para estar conosco aqui, e para compartilhar desses momentos que Deus tem dado às nossas vidas. Amém? Alegre também, como nós estamos, ficou o nosso irmão Davi, rei Davi. E ele ficou alegre também porque ele construiu um templo, uma nova casa para o Senhor. Diz-nos 1 Crônicas 29, verso número 6, começando, diz: então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra.
Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Verso 16. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Amém. O servo Davi ficou alegre pela voluntariedade do seu povo em dar, porque deu de maneira grata, alegre. Mas Davi também sabia da sua posição e da posição de Deus. Sabia que tudo aquilo que chegou às mãos do povo para dar a Deus não era do povo. Quem era o povo? Quem somos nós para darmos alguma coisa para Deus, sem que isto venha de Deus para as nossas vidas? Amém? Tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Nós somos administradores de Deus nessa terra. Se administrarmos bem, nós veremos a bênção de Deus nas nossas vidas. E a administração bem feita, diz a palavra que 90% daquilo que chega às tuas mãos, você pode trabalhar para você, para a sua família. Mas 10% é de Deus. 10% é a parte que Deus requer para que a sua obra cresça. Deus não precisa de dinheiro porque tudo é dele. Mas a obra de Deus precisa ser divulgada, precisa crescer, a obra de Deus precisa se expandir, e por isso, esses 10% que é de Deus, são usados para esse crescimento da obra. Então, eu quero que você hoje, se sentir no seu coração, se for o dia de você fazer a sua oferta, de dar o seu dízimo, que você sinta alegria, prazer, seja voluntário e contribua segundo aquilo que Deus tem proposto no seu coração. Se for dia de dizimar, faça a sua parte, entregue aquilo que é de Deus e veja a bênção da semeadura, veja a bênção na vida daqueles que são fiéis no pouco e são fiéis também no muito, porque Deus os honra. Então, se hoje é momento de você semear, fique à vontade. Nossos presbíteros estarão aqui distribuindo os envelopes, passando a salva. O nosso pastor estará recebendo o seu dízimo e a sua oferta em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos, amados, eleitos, mais do que vencedores da graça de Deus. Boa noite, internauta. Que o Senhor possa falar ao seu coração, que você também possa crescer nesta palavra e dar frutos. Amém? Hoje, mais uma vez, reunidos em família espiritual, vamos orar e confessar sobre uma das promessas que o Senhor fez ao nosso ministério, que nos diz que de mês a mês virá a provisão para as nossas vidas. Amém, irmãos? Você recebe isso? Você pode levantar uma das suas mãos e dizer comigo: Senhor, eu recebo, a partir de hoje, provisão para todas as áreas da minha vida. Amém? Que você nesta noite esteja recebendo provisão de paz, de alegria, que haja esperança no seu coração, que você tenha a manifestação do dom da fé que nós recebemos do Senhor, que haja abundância nos seus celeiros, que a sua saúde seja perfeita, que você tenha sempre em tudo ampla suficiência, que você seja vitorioso em tudo aquilo que você puser às suas mãos, que você seja um homem e uma mulher bem-sucedidos. Amém? E antes de nós falarmos desta tão desejada provisão de Deus para as nossas vidas, que é uma das suas promessas, eu gostaria de lembrar aos irmãos que é preciso que nós aprendamos a descansar no Senhor Jesus. Amém? É preciso que nós tenhamos fé e que nós sejamos homens e mulheres capazes de praticar esta palavra. Não sejamos apenas ouvintes. Então eu gostaria que você acompanhasse pelo telão ou que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4, o versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção no seguinte trecho: sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus. Então Deus nos dá descanso, é uma das suas promessas. Interessante é que muitos dos nossos irmãos cristãos, e muitas vezes até nós, não entramos neste descanso de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós deixamos-nos levar pelo mundo que jaz no maligno, pelas promessas de governantes, por falsas esperanças, por promessas de projetos sociais, muitas vezes por promessas de termos salários maiores. Deixamos-nos levar pelas incertezas, pelos medos, pelas ansiedades, pelas circunstâncias e esquecemos de olhar para o nosso Deus. E o nosso Deus, irmãos, tem provisão para todas as áreas da nossa vida em Cristo Jesus. Amém? No nosso Deus, nós temos certezas, nele nós temos convicções, nele nós temos esperança, nós temos segurança, alegria e paz. Amém? Você recebe isso na sua vida? Então eu gostaria que você me acompanhasse no livro de Salmos, no capítulo 20, nós vamos ler os versículos 7 e 8, para que você possa tecer uma comparação entre as pessoas do mundo e a nossa fé. Amém? Versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Versículo 8. Eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Então, irmãos, independente de qual seja a circunstância que você vê hoje na sua vida, creia que nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Essa é a certeza. O nosso Deus não nos abandona jamais. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está no controle absoluto de todas as circunstâncias. Ainda que algo lhe pareça muito mal, Deus pode reverter esta situação a seu favor. E creia que quando se diz provisão, nós logo ligamos a nossa área financeira. Por quê? Mais de 95% da nossa vida
corresponde à parte das finanças. Nós precisamos de dinheiro para nos alimentar, para nos vestir, para chegarmos até o nosso trabalho, para chegarmos à casa do Senhor, para sustentar as nossas famílias, e Deus tem mais para nós. Amém? Estamos num novo patamar. Deus quer realizar milagres. Você quer receber milagres na sua vida? A Bíblia diz que os milagres seguirão aqueles que creem. Você crê? Eu creio, meu irmão. Para a minha vida, para a sua vida, para a vida do internauta da graça de Deus, que neste novo patamar nós teremos sempre, em tudo, ampla suficiência. Amém? Você pode repetir isso comigo? Eu creio que eu terei sempre, em tudo, ampla suficiência. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria, antes de nós orarmos, de ler com você a história de uma viúva de Sarepta, que é muito conhecida, né? Quando ela se encontra com o profeta Elias, que está em 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler os versículos de 12 a 14, que nos dizem assim: porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Será que nós temos feito aquilo que Deus tem nos mandado? Será que muitas vezes nós não temos colocado dúvidas nos nossos corações? Será que muitas vezes as circunstâncias não vêm às nossas vidas para que nós possamos ser experimentados por Deus, para sermos provados e sermos aprovados, para que Deus traga multiplicação e abundância para a minha vida e para a sua vida? Deus não é glorificado na pobreza do seu filho, Deus não é glorificado na escassez, Deus é glorificado na abundância, meu irmão e minha irmã. E Ele tem abundância para nós nesta noite. Amém? Versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Receba isso na sua vida. Você pode achar que é pouco, mas Deus tem o milagre da multiplicação hoje para as nossas vidas. Amém? Deus quer operar o milagre. Ele está operando a nosso favor nesta noite. Enquanto nós estivermos orando aqui, eu creio que miríades e miríades de anjos estarão trabalhando a nosso favor. E aquela circunstância que nós muitas vezes achamos impossíveis, Deus tornará possível. Deus trará à luz tudo aquilo que nós temos esperado durante anos, durante meses, durante semanas. As portas dos céus, meu irmão, se abrirão hoje e nós veremos o milagre da provisão. Amém? Obedeça, creia. São mais de 7.000 promessas. Temos direito a todas elas. Hoje estamos assentados à mesa e participamos deste banquete espiritual. Estamos aqui por misericórdia e graça de um Deus maravilhoso, que se entregou por mim e por você na cruz do Calvário. Ele nos ama tanto que Ele nos traz nesta noite para nos certificar mais uma vez que há provisão para as nossas vidas todos os dias deste ano de 2010. Amém? Vamos nos colocar em pé para que possamos orar. Amém. Senhor Deus, Pai amado e querido, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por estarmos reunidos aqui, mais uma vez, nesta casa linda, nova, grande, Senhor, que já está, Senhor, por fé, completa, com novos membros, com aqueles eleitos que Tu estarás trazendo, com pessoas, Senhor, que precisam ouvir desta palavra, que esta palavra possa estar, Senhor Jesus, transformando os corações daquele internauta que ouve nesta hora esta palavra, Senhor. Senhor, nós temos crido
E tu tens se mostrado presente. Tu tens realizado, Senhor, não apenas aquilo que nós pedimos, mas mais. Sobremaneira aquilo que nós temos idealizado nas nossas vidas. Muitas vezes, Pai, não é a maneira como nós pensamos que vai se realizar nas nossas vidas, mas que seja a tua maneira, Senhor. Que seja o teu querer. Nós subjugamos agora, Senhor, a nossa carne ao teu Espírito Santo da promessa, para que tu possas trazer à luz, Senhor Jesus, a alegria, a paz, o descanso, a esperança, o sono perfeito, Senhor. Nós não recebemos mais, Jesus, as mentiras do derrotado, as impossibilidades, a escassez, a falta, a dúvida, Senhor. Nós recebemos da tua certeza, nós recebemos das tuas convicções, recebemos da tua alegria, Senhor Jesus. Recebemos, Senhor Jesus, o milagre da provisão nesta noite. Ó Pai, se algum homem que está pela internet, Senhor Jesus, se alguma mulher ou homem que está aqui presente, um pai de família, uma mãe, Senhor, que não tem tido o suficiente para sua casa, Senhor, nós declaramos por fé que nesta hora tudo aquilo que era impossível, Senhor, já se tornou possível para a vida deste eleito e desta eleita. Ó Senhor, manifesta agora o milagre da provisão, que se esta pessoa não tem sido honrada no seu serviço, que haja mudança de sorte, Pai. Se não é este o lugar certo, abre uma porta, Senhor. Faz com que bons negócios se realizem, Senhor. Que haja pagamento de dívidas, Senhor. Que haja perdão de dívidas. Que esta pessoa, Senhor Jesus, não tenha mais seu nome imaculado. Que ela não precise mais usar cheque especial, cartões de crédito, Senhor Jesus. Nós recebemos, Pai, aquilo que tu tens prometido. Que é a multiplicação, Senhor Jesus. Que é a abundância. Que é a certeza de dias melhores. Senhor, nós somos cabeça e não cauda. Chega, Pai, de insuficiência, de escassez. Nós recebemos, Senhor Jesus, os milagres, a tua misericórdia, Senhor Jesus, que tem se renovado a cada manhã. Traz insights para estes homens e para estas mulheres, que hajam novos pensamentos, novas soluções, Senhor Jesus, pessoas que possam trazer, Pai, aquilo que é necessário à vida dos teus filhos, cada um dos dias desta semana, Senhor Jesus. Nós recebemos a multiplicação da farinha, do azeite, Senhor, como tu fizeste com aquela viúva, porque tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Senhor. Ó Pai, faz com que na casa de cada um destes eleitos exista alegria, Senhor, força, esperança. Senhor, nós cremos no teu socorro, nós cremos nas tuas maravilhas, nós cremos, Senhor, nas tuas bênçãos que são além do que nós podemos te pedir, Pai. Por isso hoje, realiza, Senhor, o desejo mais íntimo do coração deste homem, Senhor, que ele possa ter honra novamente, Senhor, que ele possa ser, Senhor Jesus, junto com a sua esposa, idôneo, Senhor, aquele homem que recebe honra, Jesus, que pode fazer negócios, que não tem que ser envergonhado por ter um nome sujo na praça. Ó Jesus, nós não queremos mais, Pai, andarmos envergonhados por sobre esta terra, não termos para saciar as necessidades dos nossos filhos. Ó Pai, aquele jovem que precisa fazer um curso, Senhor, mas não tem o recurso financeiro, traz à luz, Senhor Jesus, este recurso financeiro. Traz, Senhor Jesus, as melhores condições para que ele possa entrar numa boa faculdade, Senhor. Que haja liberação de bolsas de estudo, Senhor, se os teus filhos precisam disso. Que novas viagens possam ser realizadas. Senhor, é promessa tua que nós faríamos e compraríamos até sem dinheiro, Senhor. Por isso, tu és fiel, Jesus. Traz à luz, Jesus, a possibilidade que estes homens e estas mulheres têm tanto esperado, Senhor Jesus, têm te pedido. A tua palavra diz
que aquele que bate encontra, Senhor, que nunca nós saímos de mãos vazias quando pedimos a Ti, Senhor, que nenhuma das nossas orações fica sem resposta, Senhor, que nós possamos nesta noite, Pai, sair deste lugar com respostas certas, com pensamentos clarificados pela Tua palavra, Senhor Jesus. Retira tudo aquilo que não tem parte contigo, retira, Senhor Jesus, tudo aquilo que é sofisma, tudo aquilo que é altivez, todos os dardos que o maligno tem lançado por sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Nós não recebemos mais insuficiência, Pai, não recebemos mais faltas, Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, a honra que tens prometido a cada um de nós. Senhor, que haja manifestação, Senhor, do Teu poder nesta noite, nesta semana, que os Teus filhos recebam novos contatos, Senhor, novos negócios sejam realizados. Eu recebo para a vida dos meus irmãos abundância, Senhor Jesus, o sobejar daquilo que Tu tens prometido, porque Tu és dono de todo o ouro e de toda a prata. Tu tens para nós, Senhor Jesus, ricas bênçãos. Traz a luz, Senhor, ainda neste final de mês de outubro, Senhor Jesus. Hoje é apenas dia 18, ainda há dias, Senhor, para que se manifeste a Tua provisão, mais abundância, mais perdão de dívidas, mais pagamento de contas. Nós recebemos contas positivas, Senhor Jesus, saldos que nós não saberemos como eles virão, Jesus, mas certamente eles virão, e nós poderemos testemunhar na Tua casa, para que Teu nome seja exaltado, para que a Tua palavra seja mantida, Senhor Jesus, e para que haja honra na vida destes que Te servem e Te seguem. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai, e já Te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Pai. Aleluia, glória a Deus. Sabemos que temos o melhor de Deus em nossas vidas, amém? Aleluia, pode se assentar, por favor. Aleluia. Bem, nesse momento nós vamos orar por saúde física. Deus nos trouxe aqui para orar, e nós vamos orar para que Deus nos liberte de dores que nos incomodam, de mentiras plantadas pelo inimigo, que nos fazem ingerir doses diárias de remédios, e todo problema que causa sofrimento em nosso físico, em nosso corpo físico, em nome de Jesus, amém? Quantos pais temos aqui, pai ou mãe? Aleluia. Quando nossos filhos ficam doentes, ficam enfermos, nós ficamos muito preocupados, amém? Em primeiro lugar, nós oramos, nós rechaçamos a mentira que está cometendo, nós declaramos a cura em nossos filhos, e depois nós levamos ao médico, nós pedimos opiniões a pessoas experientes, nós fazemos chás, nós queremos o melhor para os nossos filhos, amém? E Deus? Como é que Deus age quando um filho está doente? Ele tem prazer? Ele fica feliz quando nós ficamos doentes? Com certeza não. Deus quer que nós sejamos felizes. Só que não existe felicidade sem saúde física. Amém? Não há felicidade sem saúde física. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo 8, de 1 a 3. Ora, descendo ele do monte, Jesus Cristo, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Pode ficar no 2 um pouquinho. Esse leproso, ele sabia que Jesus podia curá-lo, amém? Ele tinha fé. Ele adorou o Senhor, tendo a certeza que ele podia curá-lo de uma doença terrível, que era a lepra. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero,
fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Abençoado, Jesus quer nos curar nesta noite. Em nome de Jesus. Deus não tem prazer quando um filho seu está doente. Nós temos que acreditar que pelas chagas de Cristo nós somos sarados na cruz do Calvário há mais de 2000 anos em nome de Jesus. E não é uma mentira de Satanás que vai tirar a soberania de Deus das nossas vidas, em nome de Jesus. E a soberania de Deus prevalecerá em nossas vidas, porque Deus quer ver o seu povo feliz. Diga, Jesus quer me curar. Diga novamente, Jesus quer me curar. É a nossa fé que vai fazer isso. Aleluia. Vamos ver o que diz Provérbios 4, 20 a 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo coração. Nós estamos num lugar de ensinamentos. Somos alimentados por Deus através desse altar. Graças a Deus por isso. Nós temos que nos atentar aos ensinamentos do Deus vivo. Nós temos que praticar esses ensinamentos que recebemos. Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Deus está dizendo que nós temos que praticar, nós temos que atentar e inclinar nossos ouvidos aos seus ensinamentos. Temos que praticar a sua palavra, porque são vida e saúde para o nosso corpo. Então nós temos que praticar os ensinamentos que recebemos daqui, desse altar. Porque são saúde para o nosso corpo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Nesse momento nós vamos orar por saúde física, a saúde do nosso corpo, que é um bem precioso, é o templo do Espírito Santo. Feche seus olhos. Jesus amado, Pai bendito, Senhor das nossas vidas, Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, Pai, nós oramos por saúde física, Senhor. E Tu és o Deus que cura, Jesus. Cremos na Tua palavra que diz que pelas Tuas pisaduras nós somos sarados, Senhor. Pelas Tuas chagas na cruz do Calvário, Senhor, nós somos curados, Pai. Nós sabemos, Deus, que Tu és o Deus de milagres. E temos visto, Senhor, milagres no nosso ministério, Jesus. E nós recebemos agora, em nosso corpo, Senhor, a Tua cura, Jesus. Nesse momento temos a fé daquela mulher que diz a Tua palavra que durante 12 anos sofria de uma hemorragia. E ela acreditava que se tocasse as Tuas vestes, ficaria curada, Senhor. E o Senhor disse: tem bom ânimo, filha, porque a tua fé te salvou. E da mesma forma nós cremos, Senhor, que a oração que fazemos nesse santo lugar fará com que nós sejamos curados, Senhor. Porque a nossa fé pode mover montanhas. A nossa fé pode fazer impossíveis, Jesus. Nós declaramos a tua cura para as pessoas que estão com problemas respiratórios, problemas cardíacos, Senhor, problemas pulmonares, Jesus, pressão alta, Senhor, problemas de estresse, Jesus, problemas nos ossos, nos nervos, nos músculos, Senhor. Declaramos a tua cura, Senhor, para as pessoas que estão com problemas neurológicos, Senhor, que estão com dores de cabeça terríveis, Senhor, problemas renais, problemas hepáticos, Jesus, problemas com os olhos, Senhor, problemas com os ouvidos, Jesus. Declaramos a tua cura para as pessoas que estão com problemas na coluna, Jesus. Problemas, Senhor Deus, com locomoção, Senhor. Que Jesus, os seus ossos, os seus músculos e os seus nervos sejam restaurados, Jesus, nesta noite, em teu santo nome, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Jesus, do que pedimos ou pensamos. Por isso, Senhor, nós mandamos uma palavra para as pessoas que estão com diagnóstico de morte, Jesus. Estão em casa ou em hospitais esperando pela morte, Senhor. Jesus, Tu és o Deus que pode reverter qualquer situação. Nós cremos em Ti, Jesus. A nossa fé nos salva, Jesus. A nossa fé, o Senhor diz que a nossa fé nos salva, Senhor. E é com essa autoridade e com esse poder que opera em nós, que declaramos a Tua cura para os Teus filhos, Jesus.
Mandamos uma palavra para os nossos entes queridos que estão em casa, Senhor, deitados em uma cama, sofrendo uma mentira do inimigo, ao internauta da graça de Deus, que também está sofrendo algum mal no seu físico, Jesus. Declaramos a tua cura, Senhor Deus, em nossas vidas. A sua palavra diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, Senhor. Internauta, receba a cura em nome de Jesus. Que todo mal saia do teu corpo em nome de Jesus. Acredite que pelas chagas de Cristo você foi sarado, em nome de Jesus. Nesse momento, Senhor Jesus, nós mandamos uma palavra para um jovem do Rio de Janeiro. Nós recebemos um pedido de oração. O seu nome é Gustavo Rocco. Ele está nos assistindo pela internet, Senhor. O Gustavo está hospitalizado e os médicos não descobrem o que ele tem. E ele vai e volta do hospital com muita frequência. Gustavo, nós declaramos na tua vida, em nome de Jesus, a cura do Senhor Jesus Cristo. Você é um filho de Deus, um amado, um eleito. Deus te ama e Deus quer te curar. Receba a cura em nome de Jesus, porque você não nasceu para ser doente. Os médicos não descobrem o que é, mas isso não importa para Deus. Para Deus, o que importa é que você vai ser curado. Tenha fé. Creia em nome de Jesus. Creia no nome santo do Senhor Jesus. Porque aqui nós cremos e declaramos a cura do Senhor em sua vida. Em nome de Jesus, nós cremos e já agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Quero chamar a Regina. Abençoada Regina. Aleluia. Creia que Deus vai curá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A igreja pode se sentar. Glória a Deus por mais um dia na casa do Senhor. Amém? O Senhor tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas e eu recebo todas elas. Nós vamos orar nesse momento por nossa família, amém? Nós temos orado sempre, é motivo de oração dessa igreja, as famílias, mas nesse momento nós vamos fazer uma oração específica. Nossa família completa servindo ao reino. Eu recebo, quantos recebem? Recebo. Esse é um ponto assim muito importante. Porque, na verdade, a nossa família, ela é um ponto de apoio para as nossas vidas. Eu acredito que existem 4 pontos fortes para a nossa vida estar bem apoiada. É a nossa saúde, nós oramos, né? Uma saúde perfeita. A nossa vida financeira equilibrada. A nossa vida espiritual perfeita no Senhor. E a nossa família. Quando esses 4 pontos estão em equilíbrio, nós enfrentamos com muito maior facilidade todas as outras coisas que se levantam contra as nossas vidas, amém? E eu acredito que a obra que o Senhor começou a fazer, Ele vai completar. E a nossa família é alvo da obra do Senhor. E eu creio que aqueles que ainda não estão aqui virão em nome de Jesus. Nós ouvimos uma palavra, a bispa nos trouxe uma palavra dizendo que até o final do ano nós veremos grandes coisas. E que este final de ano será grande pelo poder do Senhor. E quem sabe, essa grandiosidade do poder de Deus possa ser demonstrado, nós vendo todos aqueles da nossa família se convertendo ao Senhor, entrando por essas portas e servindo ao reino também. Amém? Eu creio. Nós devemos chamar a existência e não esquecer que o Senhor fez promessa e Ele é fiel para cumprir todas elas. Nós temos um exemplo de família maravilhoso aqui. Não poderia ser diferente. O Senhor começa a fazer a sua obra pelo altar. E nós temos visto uma família decente, uma família honrosa, uma família bendita servindo a Ele. Isso não é privilégio da família dos bispos. É exemplo para a igreja, mas nós devemos tomar esse exemplo e fazer como Josué fez. Num certo momento ele disse ao povo: se vocês quiserem servir a outros deuses, então vocês podem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos tomar atitude, amém?
Porque se o Senhor nos levantou, então Ele nos chamou como colunas. Então o Senhor começará a partir de nós. Eu sei que muitas famílias aqui estão completas e nós agradecemos a Deus por isso, por vermos famílias completas servindo ao Senhor. Mas muitas pessoas ainda sofrem. Muitas esposas por não terem o seu esposo, muitos esposos por não terem suas esposas, muitos pais por não terem os seus filhos na casa de Deus, muitos filhos por não terem os pais, e isso é motivo de sofrimento. Mas hoje nós dizemos basta isso, que essa obra, que a obra perfeita seja completa nas nossas famílias, amém? A palavra de Deus em Isaías 43, 5 e 7 diz: não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que diz, Ele vai trazer. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Ele trará, querido, Ele trará. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, eu creio que será dessa maneira, amém? É preciso que nós não desistamos da nossa família. Sabe que muitas vezes as pessoas de fora não desistem e nós desistimos? Eu não sei se é porque pelo dia a dia nós conhecemos a fragilidade, a dificuldade, o ponto fraco um do outro, e muitas vezes nós julgamos que aquele não tem mais jeito. Eu acho que aquele lá, eu desisto dele. E o Senhor nunca desiste daqueles que são seus. Por isso eu quero te dizer, não desista. E outro ponto que eu acredito ser muito importante o Senhor disse num certo momento que o profeta não tem honra na sua própria casa. E muitas vezes nós falarmos não traz efeito. Mas nossa vida, o nosso testemunho, diz às vezes muito mais do que a palavra, amém? Eu acredito que um testemunho ilibado, uma vida santa, uma vida reta, não só aqui, mas em todos os lugares, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que estejamos. Se nós dermos um testemunho digno, eu acredito que muitas pessoas da nossa família olharão e com certeza pararão para dar ouvido à palavra de Deus, amém? A palavra de Deus diz em Tito 2, 7, 8, a respeito do testemunho: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Que bênção, né? Se nós tivermos um testemunho desse, quem pode dizer alguma coisa contra? Eu acredito que assim é o começo, é um caminho para que aqueles nossos abençoados e queridos possam parar e ouvir a palavra de Deus. Porque a salvação vem e vem pelo ouvir a palavra, amém? E eu acredito também que seria uma bênção nós sermos o instrumento de Deus para os nossos queridos, para as pessoas da nossa família. Se é assim que você quer, se é assim você deseja, vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos pedir para que o Senhor nos use e que todos da nossa casa estejam aqui servindo ao Senhor conosco, amém? Vamos iniciar essa oração agradecendo a Deus. Porque nós estamos aqui, eu agradeço porque meu marido está servindo ao Senhor, porque minha filha está, porque minhas irmãs estão, meu cunhado está, e eu louvo a Deus por isso. Mas pare e lembre de alguém. Com certeza um tio, se não um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um tio, um primo, alguém nós temos para nos lembrar e apresentar ao Senhor neste momento, amém? Vamos orar a Deus. Aleluia, Jesus, nós te louvamos, Pai, por estarmos aqui nesse momento, porque a sua palavra tem chegado aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias. Eu te louvo, Jesus, pelas famílias deste ministério, as famílias que o Senhor tem levantado, famílias fortes, famílias poderosas. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa casa.
Entregamos a Ti, Senhor, a nossa família, porque Tu és um Deus bendito, porque Tu nos abençoa, porque Tu nos guarda, porque Tu nos fortalece, Jesus. E nós queremos neste momento apresentar a Ti aqueles, Senhor, que ainda não Te receberam, aqueles que ainda não Te confessaram, para que o dia do poder do Senhor chegue com glória, chegue com vitória, e que nós possamos nos regozijar, Senhor, com os nossos, que sejamos nós, Senhor, canais de bênçãos, canais do Seu fluir, canais, Senhor, para qual a Sua palavra seja falada aos nossos abençoados. Aqui estamos, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Pai, como canais de bênção, Jesus. Usa-nos, Senhor. Nós queremos ver as nossas famílias completas servindo a Ti, Senhor. Será uma alegria tão grande, Jesus, podermos ver todos da nossa casa neste lugar. O Senhor nos trouxe, Senhor, para cá, e nós cremos que o Senhor tem uma obra completa, Jesus. Nós não escolhemos a família em que nasceríamos, mas nós cremos que nascemos nessa família, o Senhor há de fazer uma bênção, há de fazer uma obra completa. Usa-nos, Senhor, se essa for a Sua vontade. Que a nossa família seja guardada, Senhor. Guarda-nos de todo mal, livra-nos de todo mal, guarda-nos do homem maligno, guarda-nos, Senhor, dos acidentes, guarda, Senhor, os nossos filhos das más companhias, guarda, Senhor, os maridos, as esposas. Jesus Cristo, ajuda-nos a permanecermos de pé firmes e fiéis a Ti. Que o nosso testemunho seja verdadeiro, Senhor. Que nós sejamos pessoas honradas aonde quer que estivermos. Do nosso trabalho, Senhor. Que falemos conforme a Tua vontade. Na nossa casa, que sejamos pacientes, amorosos, dedicados, fiéis, delicados, amáveis, Jesus. No nosso trabalho, Senhor, que ninguém tenha o que falar. Que ninguém nos difame, Senhor. Mas que as pessoas olhem e vejam, Pai, em nós um testemunho verdadeiro de cristão. Oh, aleluia, nós declaramos que a nossa família toda servirá ao Senhor. Fazemos como Josué fez, Pai. Tomamos a iniciativa e nós dizemos com fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que assim seja, Jesus. Que todos aqueles que são seus sejam alcançados pelo Teu amor, pela Tua palavra, pela Tua graça, e que nós possamos ver, Jesus, a nossa família em pé, servindo a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos em nome de Jesus, que assim seja. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, que assim seja, abençoados. Aleluia. Vamos declarar? Declare assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Assim será. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, amado. Nós estamos chegando ao fim já do nosso culto de oração e intercessão. E o tema agora que nós estaremos finalizando é o tema de uma promessa, de uma palavra que Deus nos deu. Fazem parte daquelas 20 promessas que nós temos aqui compartilhado com a igreja. E como nós somos uma igreja que não é uma igreja vagabunda, no termo de não ser uma igreja que é enviada por qualquer um ou que fala uma palavra sem respaldo, nós somos uma igreja que temos uma palavra que vem diretamente do trono de Deus, uma igreja com o respaldo da palavra de Deus, uma igreja com a confirmação da palavra de Deus. Por isso, o nosso ministério é um ministério que tem o respaldo de Deus todas as vezes que Deus, através do seu Espírito Santo, manifesta e traz promessas ao nosso povo. Por isso nós cremos, nós estamos embasados na palavra de Deus. Bispa Solange, quinta-feira passada, nos falou a respeito das profecias verdadeiras e das profetadas. E na nossa igreja não há profetadas, há profecias de Deus. Nós cremos, elas estão amparadas na palavra de Deus e nós cremos
e assim será nas nossas vidas. Amém? E uma dessas profecias diz: faremos mais do que fizemos até hoje. Amém? Você crê? Diga: eu farei muito mais do que eu já fiz até o dia de hoje. Amém? Isso já aconteceu na sua vida? Amém? Alguém aqui ainda não teve a manifestação de Deus nesse sentido? Eu sei que há pessoas que ainda não tiveram. E eu quero glorificar a Deus primeiramente, porque essa palavra, essa promessa, essa profecia já chegou até a minha vida e tem se cumprido na minha vida. Eu creio que manifesto na Igreja Cristo Vive e também através dos internautas da graça de Deus que também têm recebido esta palavra, essa promessa tem se concretizado. E eu creio que esse ano tem sido um ano marcante na minha vida, porque nesse ano foi o ano que mais coisas eu consegui fazer. No ano passado havia uma promessa que diria que nós faremos grandes coisas também, como nesse ano. E que nesse ano fariam maiores que já fizemos nos outros anos. E isso aconteceu na minha vida. Eu não me recordo de outros anos que eu pude fazer tantas coisas na minha casa, de ter de adquirir tantos bens de consumo como eu desejava, de participar no altar. Esse ano foi o ano que eu mais tive o privilégio de estar participando do altar, compartilhando da palavra de Deus, reformando a minha casa, ajeitando as coisas. E eu creio que isso também, como nós fazemos parte de um corpo, isso é transmitido através da igreja. E você veja pela Igreja Cristo Vive, quanto Deus já fez através dessa igreja. Quanto Deus tem dado da sua benevolência, do seu amor, da sua bênção para esta igreja. Eu creio que a Cristo Vive São Paulo nunca deu um passo tão gigantesco, tão grande de fé, como deu este ano. De sair de um lugar, ir para outro lugar, 5 vezes talvez maior, com todas as suas implicações, mas com todas as suas bênçãos também. Tendo ali um projeto de vitória, né? Tendo os bichos colocados no seu coração, o desejo, sendo impelidos pelo Espírito para ter um lugar maior, para em um mês transformar um simples salão num templo para a glória de Deus. E nós estamos vendo Deus fazendo dia a dia. Eu vejo que foi um salto gigantesco na área financeira da igreja. Sair de um patamar e Deus tem honrado a igreja através do quê? Da promessa que Ele nos deu e de pessoas que estão sensíveis a esta palavra e se abrem para que a promessa de Deus possa ser manifestada nas nossas vidas. Mas nem tudo são flores, como dizia o poeta. Há pessoas que ainda não receberam a concretização dessa palavra. Final de semana passada eu estive com um casal conversando e eles compartilhavam comigo, eles conversavam comigo a respeito desta palavra que tem sido lançada em nossas vidas esse ano. E eles diziam: olha, há muito tempo nós não tínhamos um prejuízo tão grande como nós tivemos esse ano. E eles estavam ali preocupados, eles estavam ali ansiosos, né, por esse antagonismo. Por que acontece na vida de uns e não acontece na vida de outros? E isso muitas vezes gera dúvida. Por que o meu amado tem recebido e eu não tenho? Ou por que eu recebi e ele não recebeu? Amados, porque Deus tem o tempo, a hora e o momento adequado para cada vida. Deus tem um desígnio e um propósito para a sua vida. E muitas vezes o tempo que é de Deus não é o mesmo tempo para a minha vida. Por isso, a palavra de ontem, de domingo, tão inspirada por Deus, dizendo a respeito daquilo que você é diante de Deus, da visão que você tem que ter de você diante de Deus, da importância que você tem diante de Deus. Você é um ser único. Deus te ama individualmente. E Deus tem um propósito e um amor para a sua vida, e vai manifestar esse propósito individualmente a cada vida aqui no seu tempo. Amém? Então não nos cabe perguntar aquela velha questão: por quê?
mas para que isso está acontecendo? Eu me recordo que se Deus me desse algumas coisas que Deus me deu esse ano, talvez alguns anos atrás, eu não saberia usá-las e não saberia ali desfrutar de tudo aquilo que Deus tem me dado. Porque temos crescido e amadurecido na palavra de Deus. E a cada dia Deus nos ensina. A cada momento que você está aqui, Deus está nos ensinando. E você tem tido da parte de Deus aqui a oportunidade de aprender. Mas a palavra de Deus nos responde. Por que que alguns recebem e outros ainda não que não irão receber? Porque já está preparado, porque ainda não se concretizou na vida de outras pessoas. Diz em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então não fique preocupado porque ainda não se concretizou, porque há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o seu tempo chegará, e o propósito de Deus será feito e não será frustrado. Você confia em Deus? Amém? Primeiro versículo, primeira passagem que nós lemos hoje. Se você crê, você dirá ao monte, saia daqui e vá para lá. E isso vai acontecer. Há propósitos, há um tempo determinado. E se Deus tem desígnios e propósitos, vai acontecer. Creia nisso. Aleluia. Mas como nós sabemos que vai acontecer? Como nós sabemos qual é o tempo que isso vai acontecer nas nossas vidas? A Bíblia também nos responde. Hebreus 10:23. Guardemos firme a confissão da esperança. Você está aqui essa noite para guardar firme a confissão da esperança. Você espera que a promessa se realize. Você espera que a profecia se realize na sua vida. Por isso você está guardando firme. E quem está aqui, está orando, está participando, está guardando a confissão da esperança, sem vacilar. Você não vacila. Você não abandona, como nossa irmã disse, Regina. Você não deixa de lado a família. Você insiste, você persiste, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é... Quem fez a promessa? Ele é fiel. Ele vai cumprir. Então vai se concretizar no tempo de Deus. Todo o propósito debaixo da terra. Porque aquele que fez a promessa é... Glória a Deus. E por que ele é fiel? Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele é fiel, porque nenhum dos planos, nenhum dos desígnios que ele estabeleceu, nenhuma das promessas que ele fez poderá ser frustrada. Os desígnios de Deus serão manifestos, porque ele faz questão que isso aconteça nas nossas vidas. Ele é fiel e ele prometeu, porque ele sabe que não vai ser frustrado nenhum desígnio e nenhum propósito da tua vida, amado. Então, se você está nessa boa expectativa de que as coisas estão acontecendo, e esse ano tem sido o melhor ano da sua vida, glorifica a Deus. Mas se você está num momento em que muitas vezes vem a dúvida dizendo, ainda não veio, ainda não se concretizou, então pare um pouquinho e reflita e diz, se há tempo para todo propósito, como diz Eclesiastes, e se nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados, e se ele é fiel, então o que vai acontecer? As promessas de Deus vão se cumprir em sua vida. Receba isso, as promessas de Deus vão se cumprir em sua vida. Diga, vão se cumprir. Todas as promessas de Deus em minha vida. Declare para quem está ao seu lado, vão se cumprir todas as promessas de Deus na sua vida. Declare a quem está atrás de você, vão se cumprir todas as promessas. Declare quem está na sua frente, vão se cumprir todas as promessas. Internauta da graça de Deus, vão se cumprir todas as promessas na sua vida, porque aquele que fez a promessa é fiel, e nós cremos, e assim será. Aleluia. Amém. E eu quero finalizar
dizendo que eu tenho duas notícias para vocês. Uma boa e uma ruim. Qual que vocês preferem ouvir primeiro? Não, eu vou falar a ruim. A ruim é o que todos já te disseram. A ruim é que ainda não se concretizou aquilo que Deus vai se manifestar na sua vida. Mas mesmo assim, Deus te ama tanto, que a hora que Ele diz lá em Lamentações 3, 22 e 23... mesmo que elas não ainda tenham se concretizado, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. E a notícia boa? A notícia boa que eu quero te dar é que o ano ainda não terminou. Faltam 2 meses e meio para Deus ainda concretizar aquilo que Ele profetizou sobre a sua vida. Há tempo, Deus falou que é este ano e nós cremos, temos mais de 2 meses para Deus concretizar. Se faltar 1 segundo, nós cremos em Deus. Se faltar meio minuto, nós cremos em Deus. Se passar o ano, nós continuamos crendo em Deus, porque a nossa esperança está no nosso Senhor. E no seu tempo, Ele há de manifestar a profecia, a promessa de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, confesse diante de Deus. Esta é a nossa função. Você tem hoje a oportunidade de crer, de insistir, de confessar, de persistir, de chamar a existência, de manter firme a sua confissão, de se alinhar com a palavra de Deus, porque você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é próspero, você é bem-aventurado, você é sarado e você é feliz, porque as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã sobre a tua vida. Aleluia! Você terá em tudo ampla suficiência. Tudo que você fizer prosperará. Será o melhor ano das nossas vidas. Você crê? Você crê? Então se levante, coloque-se de pé e comece a clamar a Deus. Eu quero que você agora se sentir à vontade. Eu quero que você pegue na mão de quem está ao seu lado. Nós somos um corpo e nós vamos agora manifestar o amor de Deus. Nós vamos agora chamar a existência não só na sua vida, mas a vida daquele que está ao seu lado. Nós vamos agora como um corpo unido, um corpo santo. Nós vamos agora orarmos a Deus como igreja. Nós vamos interceder uns pelos outros. E você vai aí declarar que as promessas de Deus, que o mover de Deus, que o amor de Deus vai se manifestar na vida de toda a nossa igreja em nome de Jesus. Internauta que está conosco, pegue na mão, se você tiver alguém que está ao seu lado aí, pegue na mão dele, se reúna, vamos todos juntos orar, vamos todos juntos clamar. Será o melhor final de ano das nossas vidas, porque o melhor está por vir. Deus é fiel, Ele fez a promessa e há de se manifestar em nossas vidas, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Há tempo, Senhor Deus, para todo o propósito do céu debaixo dessa terra, Senhor Deus. Há tempo oportuno, ó Pai. O Senhor cumprirá as Tuas promessas no nosso meio, Senhor. Porque o Senhor é o Deus, ó Pai, que dá alegria ao Teu povo, Senhor. O Senhor é o Deus da abundância, Senhor. O Senhor é o Deus da misericórdia. O Senhor é o Deus da prosperidade, Senhor. O Senhor é o Deus da saúde. O Senhor é o Deus do bem-estar, Senhor. O Senhor é o Deus, ó Pai, do crescimento, dos amadurecimentos, Senhor Deus. O Senhor é o Deus dos Seus servos, ó Pai. Porque o Senhor vela, Pai, para que a Tua palavra se cumpra na nossa vida, no meio da nossa igreja, Jesus. Oh, Senhor Deus, as Suas palavras hão de se cumprir, ó Pai, porque o Senhor não nos deixa só, Senhor Jesus. A Tua palavra diz que estou convosco todos os dias da vossa vida. Oh, Jesus, Tu deste a Tua vida em nosso favor. Tu deste a Tua vida, Senhor Deus, em meu lugar na cruz do Calvário. Tu nos amastes primeiro, Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor Deus. O Senhor cuida de nós, Senhor Deus. Na sombra, Senhor Deus, das Tuas asas, nós podemos descansar, ó Pai, porque os Seus anjos, Senhor Deus, estão ao redor dos Teus filhos, ó Pai, para os guardarem, para os protegerem, Senhor Deus. Oh, Jesus, ninguém, ó Pai, poderá vir contra as nossas vidas,
porque nós somos amados do Senhor, ó Pai. Nós somos a menina dos olhos de Deus, Senhor Deus. Nós somos o povo de propriedade santa. Nós somos um povo eleito. Nós somos uma nação santa, Senhor Deus, de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor cuida de nós. Cuida de mim, Senhor Deus. Cuida da nossa família, Pai. Cuida, Senhor Deus, daqueles que nós amamos. Cuida, Senhor Deus, daquele que está ao nosso lado agora, Senhor. Oh, Senhor Deus, tira toda dúvida, Pai. Tira em nome de Jesus, ó Pai, qualquer tipo de julgamento, Senhor Deus. Que nós possamos crer naquilo que diz a Tua palavra, Senhor. Naquilo que diz, ó Pai, que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, Jesus. Oh, que as Tuas palavras vão se cumprir. Que há tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu, Senhor. Chegará a minha vida, Senhor. Chegará a vida da Tua igreja. Chegará a vida do internauta, Senhor. Vai se cumprir. Vai se cumprir, Senhor. Vai se cumprir no nosso meio, Senhor Deus. E nós já Te agradecemos, Senhor Deus. Oh, Pai. Oh, Jesus, graças Te damos, ó Pai. Porque independente de qualquer circunstância, Senhor Deus, a nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor Deus. Oh, nada que venha, Senhor Deus, não é dado por Ti, Senhor. Tu se preocupas conosco, Senhor Deus. Tu queres o melhor para as nossas vidas, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos essa noite, porque sabemos, ó Pai, que vai se cumprir, ó Pai, todas as Tuas palavras, Senhor Deus. Ó Pai, nós Te louvamos, Senhor Deus, porque a Tua palavra, Senhor Deus, ampara aquilo que nós cremos, Senhor. Que Tu és o Deus fiel, Tu és o Deus que vela pela Tua palavra, Tu és o Deus conosco, Pai. Tu és o Emanuel, Senhor Deus. Tu és o Deus que quer, Senhor Deus, a nossa alegria, o nosso bem-estar, Senhor Deus, o nosso crescimento, Senhor Deus. Tu queres a nossa família junto da Tua casa. Tu queres, ó Pai, que tenhamos, Senhor, saúde perfeita. Tu queres, ó Pai, que nós sejamos conquistadores nessa terra, Senhor Deus. E nós declaramos, ó Pai, que este ano, Senhor, será o melhor ano das nossas vidas. Será o melhor final de ano das nossas vidas, Senhor. Se ainda não tem acontecido, Senhor, nós declaramos, ó Pai, há tempo, Senhor Deus, para o Senhor manifestar, Senhor. E nós veremos nesta igreja, Senhor Deus. E nós, ó Pai, Te louvaremos antecipadamente, Senhor, pela Tua glória, pelo Teu poder, pela Tua honra, Senhor Deus, manifestada no nosso meio, Senhor. Porque acima de tudo nós Te amamos. Porque acima de tudo nós cremos, ó Pai, que o Teu amor para conosco também é incondicional, ó Pai. Nós cremos, Senhor Deus, que estaremos contigo, Senhor Deus. Nós cremos que o Senhor habita em nós, Senhor Deus. Nós cremos, ó Pai, que há uma paz no nosso meio, que nos faz crer, que nos faz acreditar, Senhor Deus, que vai acontecer, que vai se manifestar, Senhor Deus, as Tuas promessas em nossas vidas. Vai se cumprir, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua promessa, Senhor Deus, que faremos grandes coisas e prevaleceremos, ó Pai, que faremos coisas maiores, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, recebemos, Senhor, a concretização, Senhor Deus, de cada uma das Tuas 7.000 promessas em nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia e aleluia. Glória a Deus. Diga, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, está se cumprindo, já se cumpriu em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Ele é fiel, Ele vela para que a Sua palavra se cumpra em nossas vidas. Nós estamos aqui para continuar confessando, sem vacilar, tendo a certeza que aquele que fez a promessa é fiel. Amém. Levante uma das suas mãos. A graça de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que creem naquele que é fiel e fez a promessa, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos terminar diferente essa noite. Cumprimente quem está ao seu lado, jogue palavras de virtude, diga, vai se cumprir, creia, não vacile, mantenha firme a sua confissão em nome de Jesus. Internauta amado, eu quero declarar sobre a tua vida uma semana próspera, vitoriosa, que as mais de 7.000 promessas de Deus hão de se cumprir na sua vida. Creia e declare, vai se cumprir, porque aquele que fez a promessa é fiel. Uma semana vitoriosa, que você veja a mão de Deus, que os anjos do Senhor estejam ao seu lado, fazendo que você seja vitorioso em todas as situações, em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença,
Quinta-feira nós estaremos de volta com o culto através da Bispa Solange Brant. Não perca, esteja conosco, em nome de Jesus. Obrigado, em nome de Jesus, amém.